Olá, pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Prosa com Luiz Fernando. Esse nosso bate-papo semanal que você sabe toda semana, vem a hora aqui, discutindo a nossa querida São Bernardo do Campo, falando de problemas e por que não falamos de soluções, por que não apontamos soluções para São Bernardo do Campo. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, um convidado muito especial, um convidado que tem uma trajetória aqui em São Bernardo sensacional, vocês vão conhecer, fazer aquele convite de sempre para vocês aqui, vai nas redes sociais do deputado Luiz Fernando PT13, tudo junto, vai lá, curte, comenta, manda sugestões pra gente, vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente aqui em São Bernardo do Campo. Apresentar o nosso convidado de hoje, viu? Como eu falei pra vocês, ele é o Antônio Aparecido Paris, olha que nome mais conhecido em Paris, Olimpíada de Paris, Cabreira, mais conhecido como Cabreira. Casado, pai de 2 filhos, formado em estudos sociais pela Faculdade de Filosofia de São Bernardo do Campo e natural de Álvares Machado, interior de São Paulo. Ele mudou-se para São Bernardo aos 21 anos. Cabreira foi vereador em nossa cidade, o Cabreira é conhecido na Pauliceia, tem uma corretora, mas eu não vou detalhar aqui o currículo do Cabreira, porque vocês, ao longo do nosso bate-papo, vão se detalhar e saber mais exatamente pelo próprio Cabreira sobre a sua trajetória aqui em São Bernardo do Campo. Lembrando, o Cabreira atualmente é o presidente do PSB em São Bernardo do Campo e continua contribuindo e atuando fortemente no campo político aqui em nossa cidade. Cabreira, muito bom te receber aqui no Prosa com Luiz Fernando. Seja bem-vindo. Queria aqui agradecer você, Cosmo, a gentileza desse convite, cumprimentar aqui o nosso deputado estadual, Luiz Fernando. É um prazer estar batendo um papinho aqui com vocês aqui. Maravilha. Deputado Luiz Fernando, olha que convidado especial. Cabreira é uma pessoa muito querida, né? Foi um grande vereador nessa cidade, é um empresário de sucesso. Eu fico até envergonhado quando não receber o Cabreira, porque quando eu participei de um podcast com o Tiago, filho do Cabreira, era assim, um cenário legal, você tinha um chopp, você tinha uma comida legal, e aqui nós não demos nem água, malemar demos água para o Cabreira. Então, dizer, Cabreira, é uma honra tê-lo aqui, né? Você que é um grande líder político. Falamos Pauliceia, mas toda aquela região do Ruge, Tabuão, Pauliceia, Cabreira sempre representou a população de uma forma muito importante. 2 mandatos, Cabreira, ou 3? Na verdade, foram 4 mandatos. 1 de suplente e 3 de vereadores. Exato. Eleito, né? Teve suplente e tal. Não, e um vereador que fez a diferença, né? Porque você tem alguns vereadores que você tem saudade, tem alguns que você nem lembra. Não é que você... É porque nunca fizeram absolutamente nada. O Cabreira, na gestão do Luiz Marinho, eu me lembro o quão importante foi, às vezes puxando a orelha do prefeito, às vezes cobrando em relação a todos os assuntos. Foi um grande homem público. Gente, falando aqui para vocês, em off a gente estava conversando, eu vou dar uma invertida aqui no roteiro que é passado para a gente, em off, conversando em off, fora das câmeras, lembrando do Cabreira, conheci o Cabreira, conheci a assessoria do Cabreira, e deputado, eu estava falando, a gente se frequentava, a gente ia aos gabinetes, comentava, não tinha esse clima de ódio, Cabreira, que tem hoje, que uma falta de civilidade, que coisa triste que se tornou hoje, um lado da política, as pessoas que levam, não respeitam as diferenças, não respeitam o pensar diferente da época que você estava na Câmara de São Bernardo, né, Cabreira? Lamentável, né? A gente lamenta muito mesmo. Eu tinha uma particularidade, viu, deputado, na Câmara, o Cosmo lembrou muito bem, que eu falava com todo mundo, né? Eu conversava de lado, independente de lado. Eu não era da bancada do PT, mas conversava com o governo frequentemente, o governo me atendia. E da mesma forma eu conversava com os demais, conversava com o deputado Alex Manente, Orlando Morando, a gente não tinha esse problema. Hoje, realmente, a coisa mudou muito, né? Esse sentimento que a gente vê nacional, né? Um sentimento de ódio. O pessoal, hoje em dia, não discute mais o que é bom, né? Para a gente, para a sociedade, o que é bom para a nossa cidade. O pessoal quer discutir esse ódio aí que foi criado aí. E eu lamento muito, viu, Cosme? Isso aí é uma coisa... A política é uma coisa tão importante. Sim. A gente que está ligado à política, né? A gente sabe da importância da política
E a gente vê, quando a gente vê no meio das pessoas, às vezes, discutindo esse sentimento, eu mesmo fico meio triste com isso. Eu tentei, Cláudio, convencer o Cabreira a vir novamente nessa. Eu acho que essa é a próxima eleição que nós teremos em São Bernardo, no Brasil todo, mas para São Bernardo não será mais uma eleição, não se trata de escolher um novo prefeito ou prefeita e os novos vereadores. Eu acho que se trata de um resgate. Ou nós vamos resgatar a cidade, ou deixa a cidade continuar andando para trás, né? Indústrias indo embora, um desemprego muito grande, problemas de segurança, o comércio sofrendo violentamente, né? Eu tenho andado muito, Cabreira, nos comércios, na Pauliceia. Ontem, eu e o doutor Dibe andamos, o Rude Ramos, e assim, a reclamação do comércio é que não tem consumidor. Né? Um desemprego na cidade muito grande, com a ida de grandes indústrias embora, né? E aí começa uma bola de neve. Aí o consumidor deixa de comprar no comércio, o comércio fecha. Muitas lojas fechadas, pontos maravilhosos fechados. Por quê? Porque nós não temos consumidor. Então, eu acho que essa próxima eleição ela virá para dizer que rumo teremos São Bernardo. Inclusive essa questão do ódio, se nós vamos renovar e voltar a fazer a política do bem, aquela política que o Cabreira sempre fez, que a cidade sempre fez, e afastar esse ódio, porque isso não tem nada a ver com o Brasil, isso não tem nada a ver com a gente, é um povo sempre alegre, um povo do bem, né? Respeito e civilidade. Cabreira, vamos falar um pouco de você. 21 anos chegando aqui em São Bernardo do Campo. Fala pra gente como que foi essa vinda para São Bernardo do Campo. Fala aqui para os nossos telespectadores das redes sociais e tal. O Cabreira chegando em São Bernardo do Campo e depois se estabelecendo aqui. Como que foi essa vinda? Cosmo, eu sou da roça. Ele também. Eu sou da roça. Eu sou de Álvares Machado, uma cidadezinha depois de Presidente Prudente. E eu fui criado no sítio. Até os 10 anos, eu morava no sítio. Eu que era a minha vida no sítio, era eu e meus irmãos e minhas irmãs. Meu pai e minha mãe, nós éramos em 6 irmãos. Eu fui daquele menino que brincou sozinho a vida toda, na roça, no sítio. E quando chegamos aqui, nós viemos morar primeiramente em Santo André, e eu vim com todo aquele vocabulário caipira, né? Nós fomos, nós foi. Nós fomos. E como é que meus coleguinhas da escola foi difícil para vencer isso, né? Mas e pobre, né? Muito pobre, mas como todo mundo naquela ocasião, nós não tínhamos pessoas com condições financeiras. Eu também não tinha. Mas venci toda essa barreira. Vim para São Bernardo quando eu me casei. Aí eu saí de Santo André, deixei a casa dos meus pais para vir morar aqui com a minha esposa, a Magali. A Magali era andrense? Era de Diadema, mas nós íamos morar ali no Jordanópolis em 1980. E aqui, se você me permite... Cosmo, eu juntei minhas moedinhas para comprar minha aliança. Que história bacana. E tudo que eu tive na primeira casa foi tudo doado pelos padrinhos. Foi uma coisa bem difícil, meu início. Mas eu venci, nós vencemos, graças primeiramente a Deus, né, que me ajudou. A Magali, que é uma guerreira, uma excelente esposa. Nós estamos aí há 45 anos juntos. Que família maravilhosa. Com meus 2 filhos, o Tiago, o Lucas. Vocês não estão vendo, mas o Tiagão está aqui. Está aqui, viu, gente? E essa família que me ajudou a ser hoje o que eu sou. Eu diria que 3 coisas foram importantes para eu chegar nesse momento. Porque, Cosmo, eu assim, com a graça de Deus, eu me sinto um vencedor na vida, tá? E eu agradeço, primeiramente, a Deus por ter me dado todas essas oportunidades. Agradeço a minha esposa, como eu já falei, muito. A Magali me ajudou muito, foi parceira, companheira, esteve comigo em todos os momentos.
E agradeço também a população de São Bernardo, que me ajudou. E acolheu, né, Me Cabreira? acolheu. Eu abri o meu escritório ali na Paulicéia em 1980 e fui fazendo amizade. E essa amizade me fez eu ser um dos maiores despachantes em São Bernardo, né? Presto serviço até hoje para grandes empresas. E é tudo pelo prestígio que eu tive da população. E, em seguida, em 1992, com a ajuda desses amigos que me ajudaram a crescer o despachante, ajudou também eu criar a corretora Cabreira Seguros, que hoje, com certeza, é uma das maiores do estado de São Paulo, e em algumas seguradoras até do Brasil, viu? Legal. E somos, assim, referência em seguros. As próprias seguradoras ouvem nós quando querem mudar alguma norma. Sim. Tudo. Então, por isso que eu me sinto um vencedor. Mas, principalmente, devo tudo isso à população que não só ajudou eu comercialmente, mas acreditou em mim, me fizeram eu vereador, né? Me deram todos esses mandatos de vereador. E as pessoas, quando eu eleito, eu chegava, Cabreira, mas qual que é a sua área? O que você faz, né? Para você vencer a eleição? Eu falei, olha, eu converso com os amigos, né? E esses amigos que começaram comigo lá em 1980, se ainda não foram embora, eles estão até hoje comigo, graças a Deus. Então, eu agradeço a Deus, a Magali, minha esposa, e todo mundo que me ajudou desde pequenininho, desde quando eu comecei lá, humildemente, em 1980, até hoje, deputado. Oh, deputado, como as histórias elas se completam e elas são muito parecidas. O exemplo que o Cabreira trouxe, vindo do interior, para uma cidade vizinha, que depois conheceu a companheira, a esposa, veio para São Bernardo. Você também tem uma história muito parecida, veio do interior, veio para cá também, para essa cidade que é acolhedora, que transformou, que te fez, e você fala, relembra isso. E Cabreira, a gente fala aqui que esse Prosa com Luiz Fernando, ele é sério porque discute problemas, ele discute desafios, aponta soluções, mas ele também traz contos e causas muito bacanas, né, deputado? Não, sem dúvida nenhuma, né? São Bernardo, Cabreira destaca uma coisa que é muito importante, Cabreira. Porque todos que viemos para São Bernardo, viemos atrás de sonhos, né? De melhorar a vida, de buscar algo mais. E São Bernardo sempre nos deu, né? Uma cidade que sempre acolheu. Hoje nós temos muitos batateiros, mas na época que viemos para cá, os forasteiros eram quase maior do que a população local, né? Por conta das montadoras, as autopeças e tal, a indústria química que é muito forte. Então, muitos trabalhadores de São Bernardo vieram para cá, né? E São Bernardo sempre acolheu. Agora, interessante na história do Cabreira, né? Desde que eu conheço ele, esse sorriso que vocês estão vendo no rosto dele, essa humildade, eles andam com o Cabreira o tempo todo. Não tem tempo ruim para você, não, Cabreira? O tempo está cada vez melhor, é generoso, hein, Cabreira? Não, graças a Deus. Deus tem sido muito bom para mim. Mas, deputado, a gente tem uns momentos difíceis na vida, né? Sim, mas você está sempre sorrindo. Às vezes a coisa não está bem, você sorri. Às vezes está bem, você sorri. Desse jeito, você só constrói amigo. Né? O cara está sempre com o astral legal, pô. Tá vendo? Realmente, os amigos talvez sejam o motivo desse sorriso. E olha, deputado, eu tenho... como eu falei, a nossa corretora está muito bem, o número de clientes, graças a Deus, é muito bom. Mas eu passei por um momento agora, Cosmo, você vê como que por isso que eu falo a importância dos amigos. Eu comecei minha vida fazendo imposto de renda. Tá. Eu acho que declaração de imposto de renda. E eu acabei agora de fazer imposto de renda, passei 3 meses fazendo imposto de renda. Sozinho, eu fiz 1.152 declarações de imposto de renda. Nossa Senhora! Não é a importância para mim são as pessoas que sentam lá na minha mesa
e mostram a vida dela para mim, expõem a vida dela. Então, isso é uma confiança muito grande. Né? Então, eu me sinto, assim, orgulhoso por toda essa confiança que o povo tem me dado. Eu estou citando a declaração de imposto de renda, que é uma particularidade, claro, mas em todos os serviços que eu presto. Então, eu tenho que ser uma pessoa feliz mesmo, né? Isso é muito bom. E, Cabreira, vamos falar então um pouco dessa ligação tua com aquela região da Paulicéia, mas né, todo o entorno e tal. Você falou da corretora, trouxe esse exemplo aqui. Seguradora, aliás, de falar com as pessoas, essa coisa de se abrir, trocar experiências, tal, fazer parte da vida, não deixa de fazer parte. Como que foi essa entrada especificamente na política? Através de quem? Como que se deu? Foi o convite de quem? Olha, quem me convidou é meu amigo até hoje, meu cliente, foi deputado também, que é o nosso querido amigo Ramiro Meves. Uau! Ele me convidou. Para falar a verdade, Cosmo, essas coisas vão começando a criar, né? Eu nunca tinha entrado na Câmara, né? Aí você recebe um convite, aí você começa a ver o que é possível a gente fazer, né? O que a gente consegue com a função de vereador. Eu fui aí crescendo pouco a pouco, né? Eu fui aprendendo, depois de eleito, fui aprendendo lá na Câmara mesmo. E hoje eu vou ser sincero para você. Hoje, quando o Luiz Fernando me convida para ser candidato, quando todo mundo me convida para eu ser candidato novamente, principalmente a população pede muito para eu voltar a ser vereador. Cabreira, nós precisamos de você. Teve até uma senhora esses dias, deputado, que ela me chamou de preguiçoso. Eu falei assim... Você não é mais? Não, eu falei assim, não é mais o preguiçoso mesmo. Eu não sou, não. Porque ela falou, não, você é preguiçoso, sim. Você nem começou na política, você já não quis mais ser candidato. Eu falei, não, eu fui 4 mandatos, né? Já fiz o meu papel, né? Já acho que já dei minha contribuição, né? Mas para mim foi muito importante ser vereador de São Bernardo do Campo. Eu acho que é um cargo muito honrado e a gente deve exercer ele com toda dedicação, que foi o que eu fiz. Mas só retornando, quando me convida, eu gostaria até, Cosmo, de ser novamente, mas não serei. Vai cumprir outra função, né? Mas eu seria apenas para não cometer alguns erros que a gente comete por inexperiência da gente, né? Então, eu seria nesse motivo, por isso aí, com uma experiência maior, a minha contribuição seria maior para a nossa cidade. Mas, olha, eu respeito todos os candidatos, todos os pré-candidatos no momento, que são pré-candidatos, né, pela disposição de ser candidato. Porque não é fácil, deputado. E, principalmente, os pré-candidatos ao majoritário, né? E essa coisa eu não consigo entender. Eu tive que me ausentar um pouco do PSB por algum período, porque o Márcio França, que é o nosso presidente estadual, ele queria que eu fosse candidato a prefeito da nossa cidade. Eu falei, Márcio, eu não quero ser... Ele por 2 vezes. Uma vez, deputado, eu cheguei até a fazer a convenção, mas eu vi que eu não estava preparado. E eu falei, Márcio, eu não quero ser mais, né, vereador. Você imagina eu ser candidato a prefeito, né? Eu precisaria me preparar muito mais do que eu sou. Mas eu admiro, deputado, quem se dispõe a ser candidato a prefeito da nossa cidade, que não é uma função fácil, é uma função muito difícil. De muita responsabilidade. Principalmente de muitas críticas, né? Porque todo governo, por melhor que seja, ele será criticado, vai agrada todo mundo. Não, tipo, é missão, deputado. Você quer pré-candidato? Eu tiro o meu chapéu para você. Deputado, olha esse jeitinho do interior de ser, de conquistar as pessoas. Mas que bacana que você trouxe essa questão do convite que veio e tal, e foi, né, 4 mandatos, foi gostando, aprendendo e tal, como era importante. Gente, para você que nos acompanha aí e tal, eu conheço já o Cabreira, conheci o Cabreira
ser vereador, depois não sendo mais integrante parlamentar aqui em São Bernardo. Esse jeitinho de sempre, onde ele te encontra é desse jeito, não muda, é absolutamente desse jeito. Quando chegava cumprimentando todo mundo, como isso faz falta, hein, deputado? Faz falta. Eu acho que a política, a política é um sacerdócio. E assim, não é para qualquer um. Às vezes, pessoas que não são afeitas a essa vida pública entram na política e alguns até se dão bem, mas tem uns que chegam até prefeito, né? Mas assim, eu acho que a política é a arte do bem comum e se precisa ter características. Eu acho que a gentileza é uma delas, né, Cabreira? O amor ao próximo é talvez a mais importante, né? Porque a política é a ferramenta que Deus nos deixou, minha mãe que dizia isso, para a gente organizar, para a gente cuidar do povo, melhorar a condição dos moradores, do meio ambiente, da cidade. E precisa de pessoas com jeito para isso. Quando você coloca pessoas erradas, vai dar errado, né? Agora, é o que eu falei ali atrás, né? O Cabreira, eu acho que não tem tempo ruim, porque toda vez que eu vejo esse homem, ele está com esse sorriso no rosto, sempre muito gentil, muito educado, né? E assim é a família dele toda também, né? A esposa dele é um doce de mulher, me recebeu na casa dela, assim, eu saí de lá, Cabreira, da tua casa, achando que eu era gente, sabe? Tão bem tratado que fui, os meninos da mesma forma, né? Mas eu acho que no dia que eu fui lá, eu comi demais, porque o Tiago nunca mais me convidou. Eu não sei se foi porque eu repeti na comida e falou, rapaz, esse moço come muito, eu não vou chamar mais aqui, não. Mas é uma brincadeira. Agora, é importante destacar, o Cabreira, nos mandatos que fez a diferença na cidade, né? Foi um político que... Eu fui caminhar na Paulicéia, Cabreira, e... A primeira feita fui sozinho. Depois você até me ajudou a dar uma organizada lá, mas a primeira feita fui sozinho porque as pessoas não me conhecem. Então eu sou o tal do Luiz Fernando e tal, deixei um materialzinho meu. E a turma dizia assim, nós não temos ninguém por nós aqui. O Cabreira não quis mais, o Cabreira... E todo mundo lembrava o tal do Cabreira. Então, eu imagino que para ele deva ser difícil, a ponto da senhorinha apelar com ele. Falar, você está com preguiça, pode voltar. Quem anda lá é inacreditável, como as pessoas falam disso. Agora, voltando, Cabreira, você está presidente do PSB aqui em São Bernardo do Campo e está no arco de alianças das pré-candidaturas do deputado Luiz Fernando, pré-candidato a prefeito, e do Dr. William Dib, pré-candidato a vice nessa chapa. Queria que você falasse um pouco desse arco de aliança, a importância de tudo isso para São Bernardo do Campo. Então, Cosmo, como eu tinha falado, eu tinha me ausentado um pouco do PSB, mas o coração sempre foi PSB, né? A vida toda, né? Apesar de... A vida toda. Quando eu estava na Câmara, eu fui líder do PSB praticamente todos os anos que eu estive lá. Acho que você sabe que a função de líder, principalmente para o nosso partido, que na época nós tínhamos 5 vereadores, eu exerci a função de líder. Eles sempre me elegiam e reelegiam líder, e o líder da bancada é aquele que praticamente participa da maioria das votações na Câmara, né? Então, eu desempenhei esse papel. Mas, o deputado, eu exerci sempre a função de vereador com uma dedicação total, a ponto de eu deixar o escritório praticamente na mão dos meus funcionários para eu me dedicar à vereança. E eu, além dos trabalhos no plenário, no gabinete, eu trabalhava muito com a população. Eu mantinha toda a população informada do que eu estava fazendo e do que estava acontecendo no governo. Eu tinha o hábito, eu fazia com meus recursos mesmo, um informativo mensal, praticamente, eu entregava de casa em casa. É importante. Entregava de casa em casa o que estava acontecendo. Então, a população talvez lembre de mim por esse trabalho que eu fazia. E a vereança, ela exige
tempo todo teu. O pessoal pensa que, às vezes, o vereador não trabalha, mas quando ele põe a vida dele a exercer a função, é trabalhoso. Ser político sério é muito trabalhoso. Você não tem sábado, você não tem domingo. Você coloca à disposição da população, né, Cabreira? Pois é. E eu tinha umas coisas de maluco. Eu fazia umas particularidades, acho que ninguém sabe. Acho que nem meus filhos sabem. Mas eu Cosmo, eu pegava o carro da Câmara com o meu assessor, com a minha assessora, e eu ficava andando na cidade para ver se a cidade estava tudo em ordem. Deputado, isso ninguém sabe, com certeza ninguém sabe. Mas eu botava um bonezinho na cabeça, Cosmo, eu sentava nas UBS e ficava lá com o bonezinho. O pessoal nem me conhecia. Eu fazia muito isso na Pauliceia, no Taboão, no Jordanópolis, para ver se a população estava sendo bem atendida. O retorno, né? Porque já que... Vendo, eu entendi. Exatamente, vendo. Né? Porque já que a gente se propõe... eu acho que o cargo do vereador, uma das funções é fiscalizar, né? E eu acho que isso aí também fazia parte, preceito, né? A maior função do vereador é fiscalizar. Às vezes a gente não tem a condição de fiscalizar como deveria, porque tem coisas que você não consegue enxergar, mas tem coisas que dá para você fazer, né? Eu acho que eu me perdi um pouco na sua pergunta, Cosmo. Mas você trouxe exatamente isso, porque eu falei desse Arco Aliança, você trouxe esse exemplo do que era vereador, que faz falta exatamente, está faltando hoje em dia de um vereador ser mais atuante no sentido de ir até a população, ouvir, sentir como você fazia. E eu perguntei para você desse Arco de Aliança voltando no PSB, junto com as pré-candidaturas do Luiz Fernando e do Dr. Diego. Exatamente. Então, eu tinha me ausentado um pouco, porque eu com a missão cumprida, Cosmo, eu entendia que agora era a vez das outras pessoas tomarem, né, conta à frente, né? A minha parte já foi feita. Então, já estava praticamente desligado mesmo da política. Mas aí o Dib, que eu fui vereador na gestão dele, foi lá no escritório, sentou lá na frente da minha mesa e me falou do projeto dele, do projeto do Luiz Fernando, e pediu para que eu voltasse a assumir o PSB em São Bernardo. E eu não dei a resposta, viu, Luiz Fernando, no momento eu fiquei, olha, vou pensar. Eu quero ver o que a patroa fala. Mas foi isso mesmo. E que os filhos tratam também. Porque não é simplesmente assumir o partido, né? A gente vai ter a nossa responsabilidade, né? E eu achei que a proposta era muito boa, do Dib. Até perguntei para o Dib, falei, Dib, mas você já foi prefeito. Eu quis saber antes de tomar essa decisão. Você já foi prefeito de São Bernardo, já foi secretário de saúde, você já foi deputado federal, você já foi presidente da Anvisa, você é médico, né? Você vai voltar para a política? Aí, deputado, ele me colocou tantas coisas que ele não estava concordando e ele queria tentar ajudar, porque São Bernardo, ele devia muito para São Bernardo, essa coisa que nós já sabemos, né? E ele reforçou depois, eu fui almoçar com ele, nós almoçar, ele reforçou tudo que ele tinha me falado antes, depois do que eu tinha já falado para ele que eu ia assumir. Mas eu acho que eu vejo... Eu disse ao Dib o seguinte, Dib, onde você estiver, eu estarei junto. Porque eu tenho uma gratidão muito grande para o Dib. O Dib foi o primeiro prefeito que eu era vereador e ele era prefeito. E o Dib sempre me tratou com respeito, sempre me atendeu aos meus pedidos. Então, eu tenho essa gratidão, sabe? Ele me acolheu bem. Ele, com toda a minha humildade, com toda a simplicidade que eu tinha, ele me ouvia, me respeitava, né? Então, eu devo isso a ele. E eu falei, agora é minha hora de retribuir. Onde você estiver, eu vou estar do seu lado. E estarei do lado do Dib, da onde que for possível, aí se a gente tiver que ajudar.
Que bacana, deputado. E, assim, o Cabreira tem uma história também com o PSB, né? O ministro Márcio França, quando eu discuti a vinda do PSB para o nosso arco de aliança, até porque estava na mão de um outro político, e eu disse a ele o seguinte: olha, a ideia é que a gente possa procurar o Cabreira. O Cabreira? Não, peraí, então vamos rediscutir aí, não sei o que e tal. O Caio também, França, deputado, meu colega, tem no Cabreira como um aliado histórico do ministro Márcio França, dele Caio, do PSB. Né? E o Dr. Dib também foi prefeito pelo PSB, né, Cabreira? Era do mesmo partido e tal. Então, assim, o que fez o Dr. Dib, né, o próprio Cabreira, as necessidades da cidade, o Cosmo. A nossa cidade está passando por um momento muito complexo, sobretudo econômico, né? Com a fuga dessas indústrias, né? O teu escritório mesmo deve ter sofrido um baque grande, né? Porque nós estamos passando por um empobrecimento muito grande. São Bernardo, que sempre foi uma cidade pujante, hoje passa por um empobrecimento. Dr. Dib, quando, assim como Cabreira, quando toparam voltar ao projeto político, né, por conta de gratidão à cidade, necessidade, o que Cabreira mesmo acabou de contar. O que me convenceu foi a história que o Dr. Dib contou, porque o próprio Cabreira, por que você vai voltar? Por que eu tenho que voltar? Por que você está voltando? Né? E é fato. Hoje a gente crê que esse processo eleitoral talvez seja um dos mais importantes da história de São Bernardo. Porque nós nunca vivemos essa... São Bernardo sempre foi uma cidade pujante, sempre crescendo, sempre empregando, sempre rica, sempre... E hoje não, hoje está caindo, está voltando. Foi uma das cidades mais ricas do Brasil, hoje é a segunda cidade que mais deve no Brasil. Só perde para a cidade do Rio de Janeiro. Então, ou nós vamos trabalhar para reverter isso, por isso essa eleição, a população vai escolher o destino da cidade. Né? Não é quem vai continuar tocando, não, é se vai mudar tudo, se a gente vai conseguir intervir na economia e fazer que as indústrias parem de sair, que o comércio pare de fechar. Gente, fechou o restaurante do quilômetro 18, o Caravana. Eu cheguei em São Bernardo, o Caravana estava ali, fechou. Fechou todos os restaurantes da Rota do Restaurante. Né? Tentaram abrir fechou de novo. Hoje você passa na Marechal. Cabreira, nunca se teve pontos disponíveis na Marechal, porque é um dos maiores comércios de rua do Brasil. Hoje você passa na Marechal, a quantidade de lojas prontas a alugar. Ontem, numa caminhada, eu comecei a mostrar para o Dr. Dib, olha lá, Dr. Dib, olha lá, Dr. Dib, olha lá. A quantidade de estabelecimentos fechados. Sabe por quê? Porque não tem consumidor. Sabe por que não tem consumidor? Porque as indústrias foram embora, a população está ficando desempregada. Então, assim, é um momento importante da cidade, né? E é o que nós chegamos à conclusão de que ou nós vamos entrar nesse jogo, pessoas sérias. Essa aliança minha com o Dib era improvável. Né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, o Dr. Dib sempre teve... Éramos históricos adversários da cidade, né? E assim, nos unimos, as pessoas, deixamos as nossas eventuais diferenças de lado. Eu, particularmente, sempre fui muito amigo do Dr. Dib, sempre é uma pessoa que... Eu acho que hoje na política de São Bernardo, Cabreira, não existe ninguém que conheça tão profundamente São Bernardo como ele. Por quê? Porque ninguém teve uma carreira tão longeva, sobretudo no executivo. Ele foi secretário de saúde, aí ele foi vice-prefeito, depois ele foi prefeito, se reelegeu prefeito. Nós tínhamos, talvez, ainda vivo, o Tito Costa, mas que não teve tanto tempo à frente do executivo. Dr. Dib teve como secretário, teve como vice e teve como prefeito reeleito. Né? Então, aí você fala, não, mas o Luiz Marinho teve 2 mandatos, mas não fora secretário antes, não fora vice antes e tal. O Dib não, ele tem. Então, eu fui buscar a experiência do Dr. Dib, ele topou,
por conta do que o Cabreira falou, das condições da cidade, né? Todos nós, Cabreira falou, né? Dr. Dib falou, e eu também, o que nós temos, nós devemos a essa cidade. O que nós somos, devemos a essa cidade. Os nossos filhos devem a nossa cidade e tal. Então, essa mentalidade, né? Esse sentimento de gratidão é que fez esse caboclo que estava pensando só dar uma descansada agora, as coisas indo bem, vou viajar para lá, vou viajar para cá, e aí nós chegamos e falamos, Cabreira, dá um tempo aí que tem missão aqui. Então, pega um cabo de enxada aí, nós vamos pegar aqui e vamos tocar essa cidade. Me chama a atenção nas falas de vocês, peguei dois recortes e que o Dr. Dib já falou com a gente também em uma participação nesse prosa, da gratidão por São Bernardo e o quanto vocês gostam de São Bernardo e querem ver essa cidade voltar a ser pungente, como o deputado bem falou. E, Cabreira, assim como o Dr. Dib, ele falou aqui uma vez no nosso prosa aqui, que ele poderia ficar em casa, mas ele falou que não dava como um político e por ter amor e gratidão a São Bernardo, não dava para ficar em casa simplesmente como aquele que você falou, mas o senhor já foi isso, aquilo, presidente da Anvisa, deputado, prefeito, mas é essa coisa do DNA que está na política, por gostar de fazer o bem, ficar à disposição da população e trabalhar pela população. E esse exemplo que você traz da tiazinha, isso acho que não tem algo mais gratificante, porque ela reconhece o trabalho como parlamentar e a importância que você teve na cidade. Aí você vem, presidente do PSB, e a coisa dessa união em prol de São Bernardo é uma coisa muito bacana. E aí o deputado falou, uma das cidades mais endividadas do país, uma crise na saúde sem precedentes, com noticiário, a cidade é notícia na saúde, mas não porque a saúde está boa, porque tem mortes na saúde, mulheres morrendo no hospital, falta remédio. E essa reclamação da população, e quando você vai um pouco mais para a periferia, isso é mais gritante, Cabreira. E essa bacana de voltar, essa coisa de voltar e pensar a cidade para frente, pensar uma cidade acolhedora, uma cidade pujante, com empregos, com desenvolvimento, isso é muito importante. E aí, acho que também é uma das missões que te trouxe também, né, Cabreira? Uma vez que você participa da política, uma vez que você exerce um cargo de eletivo, vereador, prefeito da cidade, você começa a ter um olhar diferente pela cidade. Você começa a gostar mais da cidade. Não digo que as pessoas não gostam, mas você começa a pensar na cidade como sua própria casa. Por isso que eu falei que eu fico triste quando as pessoas ficam discutindo ideologia, né? Essa rivalidade que está se criando na política me entristece. Porque a gente deveria estar pensando no futuro da nossa cidade. E esse é um dos motivos que fez eu voltar na política. Porque nós não precisamos da cidade para hoje, nós precisamos da cidade bem para o nosso futuro, para os nossos filhos. Porque eu já a minha vida já está praticamente cumprida, mas a gente tem que pensar no futuro. E o deputado, quando fala, né, dessa questão do empobrecimento da cidade, isso é muito preocupante para nós, porque, de um modo geral, né, a gente vê as indústrias indo embora, mas tem outras coisas, tem determinantes para o empobrecimento da nossa cidade. A própria tecnologia está acabando com muitos empregos, sabe? Nós não sabemos que será o futuro de São Bernardo ou das cidades em geral. Então, o próximo prefeito ele tem uma missão muito importante. Né? Por isso que nós não devemos estar discutindo coisas mais simplórias. Nós temos que, quem gosta da cidade, e aqui, deputado, eu acho que o próprio candidato a prefeito, e nós teremos muitos candidatos a prefeito nessa eleição, vai ser uma das eleições mais difíceis que eu já vi na minha vida, que eu presenciei, muito concorrido, porque todos os candidatos estão aí, estão com marketing muito forte, mas a gente tem que ver a qualidade de cada candidato, as pessoas. Eu digo que, Cosmo, o candidato da nossa cidade mereceu o voto de cada cidadão, né? O cidadão tem que olhar para ele
e ver nos olhos dele que ele ama as pessoas de São Bernardo, que ele é um apaixonado pela cidade de São Bernardo. Além do principal, claro, que é ter uma capacidade de gestão. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas hoje, na nossa cidade, se estiver preocupado com São Bernardo, tem que estar vendo quem são os candidatos, o que pensam os candidatos, se possível participar das reuniões, olhar no olho do candidato e ver realmente se é aquilo que ele sente no coração. Né? Porque não é só ver uma cidade bonita, bem cuidada, nós precisamos disso. Nós queremos ver nossa casa bem arrumada, claro. Mas nós precisamos arrumar nossa casa para o futuro, se preocupar com os empregos das próximas gerações. Isso é uma responsabilidade do próximo candidato a prefeito. Tá? Então, essa é a minha preocupação e eu voltei e vou contribuir no que for possível para atingir esse objetivo, tá? Porque nós temos, sim, a nossa cidade já é bonita, nós temos que concordar com isso, mas nós temos que prepará-la para o futuro. Sim. Eu fui vereador, como eu falei, com o DIB, e o DIB já pensava no futuro. Muito das obras que nós estamos vendo sendo executadas aí começou com o governo do DIB. Tá? Por isso que eu respeito o DIB, porque o DIB pensou no futuro. Né? Teve a São Bernardo moderna, que hoje em dia a gente até esqueceu, né? Já saiu da nossa memória, mas é um embrião de todas essas obras viárias, certo? Todas essas obras que estão acontecendo. E o Marinho, que também participei como vereador na gestão dele, ele também pensava na cidade para o futuro. O Marinho, ele preparou a cidade para o futuro. Tudo isso é o início, né? Quando eu falo dos governos, Luiz Marinho, do DIB, foram os governos que eu participei, né? Mas eu falo, Cosmo, que o Marinho, que foi uma administração do Partido dos Trabalhadores, ele foi uma pessoa de coragem. O Marinho teve coragem. Foi ousado, porque as obras que ele fez não são obras populistas, obras para ganhar votos, são obras que estão enterradas, que ninguém vê. Drenagem. Você quer mais. Eu digo, deputado, que o Luiz Marinho, ele fez os alicerces na nossa cidade. Ele preparou a nossa tudo que ele fez foi a estrutura que a gente não vê. Outro dia eu estava andando com meu cunhado na rua. Aliás, o meu cunhado é um braço direito meu, assim como o Tiago, o Lucas, a minha mulher. A gente gostam mais de política do que eu. Aí eu mostrei uma rua para ele e falei, tá vendo? Olha como essa rua tá bonita. Tudo arrumadinha, mas ninguém vê que na gestão do Marinho, debaixo daquela rua tem uma rede de esgoto nova que ele fez, uma galeria nova, porque a anterior estava assoreada, então, quer dizer, isso as pessoas não vê. Então, quando eu falo que nós temos que pensar, e a população tem que se preocupar com isso e saber qual que é o melhor candidato para a gente entregar a nossa cidade para ele administrar. E ele tem que sentir para quem está mais preparado. E, além de preparado, deputado, quem tem coração para cuidar da nossa gente. Não só... porque nós temos vários problemas. Com esse pool, de
A nossa cidade está crescendo verticalmente. Né? Nós temos que verificar isso, se ela suporta esse crescimento se vertical. Se a mobilidade está preparada, se as vias... Né? Porque o trânsito, nós daqui a pouco a gente não consegue andar. Sair de casa. A gente tem que pensar nisso tudo. E outra, essa questão desse crescimento vertical... eu não digo que coisas que a gente tem que pensar. Claro. É uma tarefa que eu acho que o próximo prefeito tem que pensar. Planejamento. Tem que fazer um planejamento para ver até quando a gente pode crescer. Porque, Cosmo, nós estamos aí com estoque, eu acredito, de apartamentos prontos que... É bom, temos uma oferta boa, o preço, né? Mas os outros imóveis desvalorizam. Hoje em dia você vai vender uma casa hoje. Então, tudo isso tem que ser pensado. Mas depois, Cosmo, se você me permitir, eu acho que eu estou até me alongando. Não tem problema, não tem problema. A ideia é prosear, exatamente. Por isso que eu não gosto muito de político, viu, deputado? Porque político, quando começa a falar, não quer parar. Se empolga. Eu, quando eu começo lá no balcão conversar sobre política, eu falo, pessoal, vocês param a hora que vocês quiserem que eu pare, eu paro. Porque a gente gosta, né, deputado? Está no nosso sangue essa coisa da política. Deputado, e isso que o Cabreira traz com tanto sinceridade e amor, dá para ver isso no semblante e tal, é de pensar a cidade... para o futuro da cidade, a preocupação com quem mora em São Bernardo do Campo e o que vai ser essa cidade daqui para frente. Sem dúvida, é importante, né, a população de São Bernardo entender o momento que nós estamos passando. Né? Muitas situações vão levar ao desemprego. Vou dar um exemplo. Quando você faz um motor elétrico, um carro elétrico, ele usa 60% de peças de um carro atual, de um carro a combustão. 40% menos. Tá? Então, você presume o seguinte, 40% de pessoas desempregadas, praticamente, nessa relação da montagem de um carro. A questão da inteligência artificial, ela acaba substituindo pessoas. E o que nós temos? Nós temos que fazer algo para superar. Né? O que nós vamos fazer? Vai virar, então, um monte de desempregado? Quando o Cabreira coloca, precisamos pensar no futuro. Quando você vai fazer uma avenida, você não tem que fazer, olha, usa 10. Não, mas hoje, 10 hoje. E daqui a 10 anos, quanto vai precisar? É 20. Então, você já tem que fazer uma previsão para 20. Né? Os bons planejadores dizem que os gestores têm que fazer um planejamento sempre para 50 anos à frente. Porque a rua que eu vou fazer hoje, daqui a 50 anos, ela há de suportar. É quando o Cabreira coloca o seguinte, você está levantando todos os prédios no mesmo lugar. Primeiro, você não valoriza a cidade como um todo. Você não leva o desenvolvimento para a cidade como um todo. Segundo, você não anda. A rede de esgoto não vai suportar. O trânsito não vai suportar, a eletricidade vai sobrecarregar. Né? Hoje tem prédios em São Bernardo modernos que você não pode pôr ar-condicionado porque você não tem tensão para isso. Então, isso é uma questão que quem tem que organizar é a gestão da cidade. Né? Por isso é que nós temos que pensar... Né, da qualificação, do preparo. Né? Essa é o que eu digo. Hoje nós estamos passando por um momento, Cosmo, muito complexo, né? Que é essas transições tecnológicas. Né? E se nós não nos prepararmos, nós vamos ficar para trás. Outros lugares vão desenvolver e nós vamos virar uma Detroit da vida, talvez, porque era a capital do automóvel, hoje virou uma cidade dormitório nos Estados Unidos, e São Bernardo já vem passando por isso há muito tempo. Nós fomos a capital da música com a Odeon, deixamos de ser. Fomos a capital do cinema com Vera Cruz, com Oscarito, Grande Otelo, deixamos de ser. Fomos a capital dos móveis, deixamos de ser. Nós, móveis do Brasil todos, móveis chiques, eram feitos aqui. Hoje nós revendemos móveis do Sul. A nossa indústria moveleira, ela praticamente acabou. Nós fomos à indústria do automóvel, a capital do automóvel, porque nós tínhamos 3 montadoras de carro aqui. A Ford, a Toyota e a Volkswagen. Éramos a capital do automóvel. 2 foram embora, só tem uma Volkswagen.
Então, já deixamos de ser a capital do automóvel. O que mais que nós vamos fazer, sabe? E nós vamos ter que pensar muito, Cabreira, na economia criativa. Por exemplo, nós temos um apelo turístico na nossa cidade fantástico, fantástico, né? O entorno da nossa represa Billings, né? Aquilo é um lugar que você tinha que ter pousadas, você tinha que ter spas, você tinha que ter bons restaurantes, né? Em qualquer lugar do mundo isso é feito. Nós aqui não temos nada. Muito pelo contrário, a gente polui, joga esgoto in natura, né? A Sabesp já deveria, desde a época do Dr. Dib, quando ele passou a concessão de água para a Sabesp ficou de fazer um investimento que até hoje não concluiu, que era o coletor-tronco, tirando todo o esgoto que ia para Billings. Isso está no contrato que o Dr. Dib assinou com a Sabesp. Até hoje a Sabesp não cumpriu. Estão falando em privatizar a Sabesp. E como é que fica o nosso coletor? Hoje ainda São Bernardo joga muito esgoto in natura dentro da Billings. Ali nós temos que preservar. Eu acho que a indústria do turismo, ela emprega muito, né? A Europa toda vive da indústria do turismo, a Argentina vive da indústria do turismo, o Chile. No Brasil é muito mal explorado, no Nordeste bem explorado, mas, sobretudo, no estado de São Paulo, muito mal explorada a indústria do turismo. E São Bernardo vai ter que ver como é que a gente... Vou te dar um exemplo, Cabreira. A nossa mão de obra na Volkswagen hoje, na montadora única que nós temos de carro aqui na cidade, ela está preparada para motor a combustão. Mas o mundo está virando para o elétrico. Ora, nós não temos mão de obra para o elétrico, nem para o híbrido. Nós não temos essa mão de obra. E cabe à prefeitura trabalhar essa formação da nossa juventude. Buscar parcerias com o Senai, com a universidade, para a gente preparar a nossa juventude para, por exemplo, enfrentar a questão da inteligência artificial, como é que nós vamos trabalhar a questão tecnológica e tal, formar a nossa juventude, senão nós ficamos para trás e aí a Volkswagen vai embora. Nós não temos mão de obra. Você imagina a Volkswagen indo embora de São Bernardo. Não só o desemprego, mas a queda de arrecadação da prefeitura caiu violentamente. Então, assim, é um desafio, como disse o Cabreira, o próximo prefeito terá um grande desafio, terá uma missão árdua. Eu tenho trazido para fazer o debate do nosso programa de governo, nós temos trazido ministros. Nós já tivemos alguns ministros aqui, né? O ministro Jader Filho discutindo a questão da cidade, porque, como disse o Cabreira, né? Muita coisa foi feita enterrada, muita coragem do Marinho ao pensar a drenagem. Mas São Bernardo, nós temos muitas áreas de encosta, muita população vivendo no morro, né? E nós estamos tendo hoje uma questão, uma mudança climática que, como é que você faz? Então, você precisa pensar nas encostas, senão vai morrer gente. É pensar amanhã, né? Olha o Rio Grande do Sul que aconteceu, não era previsível aquilo. E tem sido, a chuva em São Sebastião, que caiu o morro desceu, a quantidade de água hoje é muito grande, o calor, Cabreira. O calor hoje está ficando insuportável. As cidades na Europa, sabe o que eles estão já organizando? Cidades verdes. Cidades verdes. Mais plantio de árvore. Para quê? Para você sombrear um pouco mais a cidade, para ter uma sensação térmica melhor. Né? Porque senão o ser humano não consegue viver em altas temperaturas, não estamos preparados para isso. Então, o próximo prefeito vai ter que preparar nossa cidade na questão econômica, na questão de emprego, na questão ambiental, além de pensar em questões como a mobilidade, enfim, a saúde, a educação, o esporte, a cultura. Então, é um trem pesado, né? Então, deputado, é por isso que eu falo que a tarefa da nossa sociedade agora é uma missão difícil também. A sociedade que eu falo dos eleitores, sabe? Escolher o próximo prefeito e escolher bem.
porque não é tarefa fácil. Por isso que tem que todo mundo fazer essa escola aí e saber em quem votar. Porque, deputado, a gente quando começa a falar de São Bernardo, o assunto é tão grande que não caberia nesse podcast, né? A gente quer falar de alguns tudo. podcasts. A gente quer falar de tudo, mas a gente não consegue, às vezes, até passar resumidamente aquilo que a gente sente, né? A questão, por exemplo, do emprego, essa é uma questão muito preocupante. Essa é uma questão... O senhor fala do empobrecimento da cidade, né? A cidade está empobrecendo porque nós estamos tendo a arrecadação está caindo, tudo mais. Mas a população também está empobrecendo. E aí, é o que você falou, afeta todo mundo, afeta o comércio. Eu vou pegar eu como exemplo, né? Eu tenho lá, sou bem sucedido agora. Mas e daqui no futuro, meus filhos serão meus sucessores daqui 20 anos? E os netos? E os netos, né? Então, o que for feito agora é o que vai refletir lá na frente. Então, por isso, a nossa preocupação aí em nós estarmos escolhendo corretamente o nosso futuro aí. E... porque eu tenho comigo, Cosmo, que a população ela tem duas maneiras de ver, né? Tem uma parte de ver a cidade, né? Tem uma parte da população que praticamente só mora aqui na cidade, passa o dia trabalhando em outra cidade, vem para cá e o que ela vê é aquilo, a cidade está arrumadinha, central, né? Ela está de uma certa forma organizada visualmente, né? Mas nós temos problemas aí muito graves. Você fala desse problema ambiental, eu sempre tive comigo que nós deveríamos ter aí na grade do nossa escola, né, da nossa formação escolar, nós teríamos que ter na grade duas matérias aí. Uma que é essa ambiente, que você fala que é muito importante para a gente estar preparando aí as nossas futuras gerações aí para respeitar o meio ambiente. E a outra é com a educação de trânsito, sabe? Nós temos que o trânsito vai afetar muito a vida nossa no futuro. E nós temos que ter a preocupação desse empobrecimento, porque, Cosmo, como eu estou ali na Pauliceia, na frente da Mercedes, há 45 anos, você imagina o que passou de vida comigo ali, do que eu vi acontecer com as pessoas que tinham bom emprego, né? Trabalhava na Mercedes, trabalhava na Ford, tinha um bom salário, né? Conseguia pagar um convênio médico. E agora, passado alguns anos, aqueles recursos foram se acabando e ela tem que sair do convênio médico que tem para o convênio menor, depois até não consegue pagar um convênio menor e aí necessita da atenção do poder público. Então, essa é uma parte que, quando você for pensar seu voto na futura campanha que está para acontecer, nós vamos ter que ver aquilo que eu falei para você. Se o nosso prefeito, nosso candidato, tem as pessoas no coração, porque as pessoas precisam de atenção, de carinho dos governantes, de cuidado, Cosmo, sabe? Cuidado que eu falo é aquele cuidado mesmo de irmão, de filho, sabe? De ver aquele morador que está tendo esses problemas financeiros, dá essa condição, né, que ele não tem. Aquele que fica desempregado. Exato. Essas pessoas precisam ter a atenção do poder público. Muito. É isso que nós temos que pensar nos próprios... Você já quer que eu pare de falar, né? Infelizmente, assim, eu sou o chato que fala assim, chegamos no momento das considerações finais, mas assim, Cabreira, foi uma aula assim, ter você com a gente nesse Prosa com o Luiz Fernando, o teu conhecimento da cidade, a tua paixão pela cidade e, acima de tudo, a preocupação em querer que essa São Bernardo volte a ser aquela
daquela São Bernardo que a gente já conheceu há anos atrás aí, pensar numa São Bernardo do futuro. Agradecer demais a tua participação nesse Prosa com Luiz Fernando, agradecer demais a tua volta à política. São Bernardo precisa de mais gente política como você e, enfim, quem sabe poder bater um papo contigo em uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Cosmo, se eu tiver um minutinho, eu queria falar só mais uma coisa. Te dou 2 minutos, te dou 2 minutos. Eu vejo o deputado Luiz Fernando, eu tenho acompanhado alguns vídeos, eu tenho visto muito você falar, olha, uma pessoa do bem chegando até nós. Aí, hoje aqui mesmo, você falou umas 2 vezes aqui a palavra bem. E eu e o Tiago, nós temos uma coisa aqui para dizer. Quando as pessoas de bem se juntam para fazer o bem, nós sabemos que as grandes transformações acontecem. É o que a gente espera que aconteça com São Bernardo. Vamos ver se essas pessoas do bem acham o caminho. Em prol de São Bernardo. Em prol de São Bernardo e para que a gente tenha um espírito de alegria que você falou aqui, que a gente continue vivendo nessa cidade bem como era, bem no passado, que as pessoas se preocupavam com os detalhezinhos da cidade. Eu sou de um tempo que as nossas ruas eram de paralelepípedos e a administração pública naquela época se preocupava em tirar um matinho do meio. Hoje em dia, de agora em diante, eu gostaria que a administração se preocupasse com os cuidados da nossa população, que é o que nós mais precisamos de agora em diante. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui falando com vocês. Eu tenho uma admiração muito grande pelo deputado Luiz Fernando, não de agora, porque quando eu era vereador, nós já tínhamos esse contato. Ele fala da ida que ele teve na minha casa, mas foi um orgulho recebê-lo lá em casa. E eu não me acho à altura, eu sou muito humilde para recebê-lo de novo. Sabe? A minha família ficou tão feliz com a tua presença lá em casa, foi uma noite tão agradável. Nossos amigos, tinha uns amigos nossos lá que foram participar do nosso jantar. Foi tão bom aquela noite para nós, deputado, que você não precisa ser convidado. Nós gostaríamos de recebê-lo você a todo momento lá, viu? Olha, e eu tenho você no coração, não só por você ser um político, eu tenho você no coração porque você é uma pessoa do bem, é uma pessoa do boa. E a gente vê isso em seus olhos, que é isso que eu procuro nas pessoas, quando a pessoa consegue transmitir o amor que ela sente pelo olhar, aí essa é a pessoa que está no meu coração. Muito obrigado por você ter me recebido aqui, viu? Maravilha. Deputado, que prosa gostosa é essa, hein? Cabreira falou quando as pessoas do bem se juntam, né? Quando nós fomos atrás do Cabreira, nós fomos atrás de uma das pessoas, talvez, uns expoentes do bem, né? Cabreira é uma pessoa que irradia bondade, seriedade, amor, né? E eu acho que é isso que a vida precisa, que a cidade precisa, que a sociedade precisa. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o período mais curto, Cosmo, na vida de um político é o mandato, passa muito rápido. Olha, eu me elegi deputado ontem, eu já estou no 3º mandato meu, né? Nós falamos do Dr. Dib, ele já faz 16 anos que ele deixou de ser prefeito. Uhum. Aí entrou o Luiz Marinho, entrou ontem, já faz 8 anos que ele não é mais prefeito, né? O Orlando Morando se elegeu esses dias, graças a Deus já está encerrando o mandato dele, é muito rápido o mandato. Então eu acho que quando nós atingimos esse mandato, a gente precisa fazer o bem, plantar, deixar para as gerações futuras uma cidade mais fraterna, uma cidade, como disse o Cabreira, que cuide da sua população. A coisa mais importante que nós temos dentro da nossa cidade são as pessoas. Mais importantes.
Não são nem as empresas, são as pessoas. Agora, como é que a gente cuida bem dessas pessoas com emprego, com saúde, com educação, com respeito? Né? Como é que a gente cuida das pessoas com transtorno autista? Como é que a gente cuida das nossas pessoas com alguma deficiência? Da saúde mental. Os nossos idosos, nós precisamos começar a pensar em políticas públicas para os idosos. Nossa população começa a viver, tem uma expectativa de vida muito maior. Né? Quando eu era jovem, era 50 anos, 55 anos, era o ápice da vida do ser humano, morria. Hoje, o ser humano está beirando 100 anos, sabe? E não existe política pública que inclua as pessoas de idade. Hoje, uma pessoa idosa vai a uma UBS, ela fica 10 horas esperando. Para. Gente, ela é diferente de uma pessoa que tem 30 anos. Ela não tem mais saúde para estar ali tanto tempo, aguardar. Nós precisamos pensar, tem o hospital da criança, tem o hospital da mulher, nós precisamos pensar no hospital do idoso, onde ele vai ter, sabe, sobretudo no momento final da vida dele, um respeito maior, e cabe ao gestor público. Então, é muita coisa a pensar, e assim, quero dizer, Cabreira, que a honra é nossa, né? Você é uma pessoa muito querida, né? Você e toda a tua família, né? Teus filhos, vou dizer, a geração tá bem melhorada, né? Porque também, não, a esposa do Cabreira é um doce, o Cabreira é um doce, mas os filhos são os doces de coco, sabe? Pensa uma molecada do bem, uma juventude. Eu tentei convencer o Tiago também, que está aqui com a gente. Irmão, teu pai está na hora dessa juventude. Ainda não, mas eu vou pegar no pé desse menino, já que não veio nessa, vamos tentar trazê-lo, porque a política melhora, Cabreira, quando as pessoas de bem entram nela, quando as pessoas que amam outras pessoas entram nela. Né? Então, assim, esse foi o Cabreira na política, tenho trabalhado para ser assim, e o Cabreira é uma inspiração. Quero te agradecer também por estar aqui, por topar bater essa prosa conosco, e agradecer você, Cosmo, também. Mas antes de terminar, eu vou pedir agora para vocês que estão aí em casa nos acompanhando, né? Deixa teus comentários, curte, né? Compartilhe para que outras pessoas possam chegar aí. Vou dizer uma coisa, para que todos possam conhecer um cara do bem, que é o tal do Cabreira, nosso irmão, nosso empresário, nosso político, mas um ser humano, assim, altíssimo astral, do bem, né? Um grande pai, um grande empresário, um grande político e um grande amigo também. Abraço a todas e todos. Pessoal, é isso. Reforçando mais uma vez, vai lá, Luiz Fernando PT 13, tudo junto, curte, comenta, compartilha. Vamos fazer com que esse prosa com o Luiz Fernando chegue ao máximo de gente em São Bernardo do Campo. A gente aguarda vocês no próximo prosa com o Luiz Fernando. Tchau!